de Salmos, capítulo de número 16, verso de número 11. O tema da nossa mensagem, da nossa reflexão nesse final de tarde, nesse começo de noite, fazendo uma reorientação acerca das alegrias do nosso coração, relocalizando, reorientando, fazendo de novo um trajeto distinto, como assim quando você pega o GPS, você coloca ali, né, a tua orientação para o lugar onde você quer ir, a tua localização e a localização para onde você quer ir, e o GPS te dá uma orientação, e ele vai te dizendo o lugar para onde você... A vozinha do GPS, né? Siga na direção tal, dobre tal. E aí, assim como ela vai te orientando, e pode acontecer que em algum momento você entre na rua errada. Era para entrar à direita, você entra à esquerda. Era para entrar na próxima, você entra antes. E aí, quando isso acontece, o GPS reorienta a nossa história. Então, é sobre isso, é sobre a reorientação da nossa alegria. Reorientar a alegria do nosso coração. É sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos esta tarde. E o Salmo de número 16, capítulo de número 11, diz assim: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença. Salmo 16, versos 11. Salmo 16, versos 11. Diz assim: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Veja que o Salmo fala de abundância de alegria, de delícias perpetuamente. E ele está dizendo que essas delícias e essas alegrias se encontram na tua presença, Senhor. Queridos, alegria, felicidade, prazer, são coisas que todo mundo busca. Todo ser humano está buscando, enquanto palmilha sobre esse chão, alegria, está buscando prazer, está buscando satisfação. Pode ser uma criança, mas uma criança quer ser feliz. Pode ser um jovem quer ser alegre. Pode ser um adulto deseja ser tomado de delícias e de prazer. Pode ser um ancião, que muitas vezes nós julgamos já terem desfrutado de toda a alegria no mundo, mas mesmo os anciões desejam, almejam paz, tranquilidade, alegria, prazer. Estou equivocado? Desejos por alegria e prazer é comum e buscamos com naturalidade. Agora, um dos maiores dramas e um dos maiores conflitos da humanidade é exatamente o fato, queridos, de que existe uma gigantesca parcela, se não que todos os homens e todos os seres sobre a terra que buscam alegria, que desejam paz, que desejam prazer, que desejam satisfação, estão vivenciando o contrário disso, ou seja, estão infelizes. Apesar de alegria, delícias, satisfação e prazer ser a busca da humanidade, e coisa normal e comum que todos nós fazemos, apesar disso, a vida cotidiana nos mostra que o mundo, os homens sobre a face da terra caminham sem alegria.
caminham sem prazer, andam sem satisfação, andam sem alegria sobre esse chão. Nunca, escute o que eu vou lhe dizer, nunca houve tantos casos de doenças emocionais relacionados à tristeza, relacionados à angústia, relacionados ao medo, a pavores, a conflitos emocionais, como se vivencia na nossa geração. Apesar de desejarmos alegria, apesar de trabalharmos para termos alegria e satisfação, nossa sociedade é uma sociedade que vive infeliz, que vive sem prazer. Apesar de nossa sociedade estar alicerçada na busca frenética, preste atenção, irmão, nós temos a construção, a base da construção da nossa sociedade é por uma busca frenética por prazer, por uma busca frenética por satisfação, pela sensação de alegria, pela vivência profundamente marcada com a ideia de uma sociedade hedonista. E o que é uma sociedade hedonista? É uma sociedade que valoriza o prazer. Uma sociedade que pauta a sua vida, as suas decisões, o seu procedimento na realização do prazer. Isso é uma sociedade hedonista. Diga para mim se nós não somos assim. Se todas as coisas, se todas as nossas decisões têm por trás o foco da satisfação, do prazer e da alegria. E em muitos casos, a busca por prazer, alegria e satisfação estão profundamente desorientadas e equivocadas nos seus padrões. Preste atenção, isso é tão forte, essa busca por prazer, essa busca por alegria, essa busca por satisfação, por se sentir bem, isso é tão forte dentro de nós, é tão visceral, está tão interno no nosso ser, que nós podemos estar diante de um cenário de crise, que nós podemos estar diante de um cenário de conflitos políticos, que nós podemos estar diante de um cenário de pandemia, como nós atravessamos há um ano atrás, que nós podemos estar atravessando um cenário de guerra, como é a situação da Ucrânia, da Rússia e de outros países que estão vivenciando conflitos. Mesmo assim, diante desse cenário caótico, mesmo assim, na nossa busca por alegria e prazer, nós nos sentamos diante das televisões para assistir streams que possam trazer alguns segundos de alegria para nós. E que nos tire, nos aliene da realidade tomada de pavor que a nossa sociedade está vivenciando. Como eu disse, nós temos a capacidade de entrarmos num estádio de futebol e desfrutarmos de segundos de alegria ou de euforia quando o nosso time está ganhando, mesmo quando o país se encontra em uma crise, seja política, seja de segurança. Nós somos capazes de assistir uma partida de futebol e esquecermos que do outro lado do mundo, nações estão em guerras, em conflito, mortes em massa, extermínio. Tudo isso porque nós estamos ansiosos por sermos satisfeitos na busca pelo prazer, pela alegria e pela satisfação. Agora, você já se perguntou, você já se questionou alguma vez por que é que nós somos assim? Por que nós, mesmo diante de cenários caóticos, nós ainda buscamos, nós ainda estamos negociando, fazendo de tudo para encontrar em alguma coisa
alegria e felicidade? Por que que a felicidade é algo tão pulsante dentro do nosso ser? Por que que a busca de estar se sentindo bem é tão forte dentro de nós? É forte ao ponto de nos fazer virar o rosto diante de uma crise mundial. É forte o suficiente para focarmos não na sociedade, não no todo, mas no individual. O importante é que eu me sinta alegre, que eu me sinta satisfeito, que eu me sinta em paz, mesmo que o mundo e a sociedade não estejam vivenciando estas coisas. Por que que isso é tão forte dentro de nós? Eu proponho algumas afirmações para tentar explicar isso. Primeiro, talvez esse anseio, desejo, fome de sermos alegres, de sermos felizes, de sermos satisfeitos, é porque nós fomos criados à imagem de Deus, conforme a semelhança de Deus. E Deus, queridos, preste atenção, nós, homens e mulheres que caminham sobre a face da terra, criaturas de Deus, fomos gerados, formados, de acordo com a imagem deste que nos criou, de acordo com a semelhança deste que nos criou. E este que nos criou, que é o Deus eterno, ele é completamente tomado de prazer, completamente tomado de satisfação, completamente tomado de alegria em si mesmo. Deus é a fonte de todo o bem, de todo o supremo bem, de toda a alegria, de toda a felicidade. O salmista nos diz que diante da face do Senhor há alegrias, há delícias, há prazer. Irmãos, são inúmeros os textos na Bíblia que falam acerca de Deus como um ser que tem alegria, que tem prazer. Talvez, eu não sei, mas talvez você que esteja aí, ou talvez você que posteriormente vai me assistir, me ouvir nesse vídeo, talvez você pense que Deus é apenas uma ideia. Talvez você pense que Deus é apenas uma força, uma energia, algo sem consciência, sem vontade, sem alegria, sem prazer. Mas a Bíblia diz que Deus é um ser que tem vontade, e não apenas tem vontade, realiza a sua vontade, mas não apenas tem vontade e realiza a sua vontade, ele tem alegria e prazer nas coisas que faz. E ele nos criou a fim de que reflitamos, assim como um espelho reflete uma imagem, essa alegria, essa paz, a vontade, a satisfação. Como eu disse, são inúmeros os textos que mostram Deus tendo vontade, Deus sendo alegre, tendo prazer nas coisas que realiza. Gênesis, capítulo de número 1, os versos de número 4, 10, 12, 21, 25 e 31, que narram no capítulo 1 a criação, quando Deus dá início à criação e à formação das coisas existentes. O texto diz, a cada final de realização de Deus, nesses versos que eu acabei de citar, 4, 10, 12, 21, 25 e 31, tem uma frase comum. E viu Deus que era bom. E era muito bom. Mateus, capítulo de número 3, versos 17. E no capítulo 17, verso 5, o texto diz, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me alegro, em quem a minha alma se satisfaz. Isaías 43, versos 6 e verso 7, olha o que o profeta fala acerca do que Deus diz.
direi ao norte, entregue-os. Isso é Deus falando através da boca do profeta acerca dos filhos de Israel. Ele diz: direi ao norte, Deus, eu direi ao norte, entregue-os, e ao sul não os retenha. De longe traga os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas, todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Deus nos fez para a sua glória. Deus nos fez para que o seu ser seja ainda mais glorificado. Ele nos criou para pôr a sua bondade, a sua verdade, a sua beleza e a sua sabedoria e a sua justiça em exposição. Preste atenção, Deus formou os homens, Deus criou para que a bondade dele, para que a sua verdade, para que a sua beleza, para que a sua sabedoria e para que a sua justiça fosse exposta, fosse apresentada. Deus nos criou com a capacidade, presta atenção, irmão, Deus nos criou com a capacidade de refletir essa imagem. Deus colocou em nós a sua imagem. Deus nos criou de uma forma que o nosso ser reflete a glória de Deus e as ações de Deus. Acho que foi domingo passado que eu falei do espelho, né, que Paulo fala sobre o espelho. Mas por mais belo que esse espelho seja, ele é apenas um latão reluzente. Ele é apenas um latão polido que transmite uma imagem distorcida. Por isso que Paulo diz: agora eu conheço em parte, como a imagem de um espelho, mas serei conhecido como ele me conhece. Aqui, Deus, quando nos fez não como um espelho de bronze polido, que transmite uma imagem distorcida. Não. Quando Deus nos formou para refletirmos de forma perfeita a imagem de Deus, para refletirmos de forma perfeita a sua semelhança. Por isso, nós, ao sermos criados, podemos refletir a alegria, podemos refletir o prazer, o gozo existente em Deus. Olha, que John Piper ele escreve isso em uma das suas obras, chamada Uma Vida Voltada para Deus. John Piper escreve, e ele nesse livro fala acerca desta capacidade de refletirmos a glória de Deus, e ao refletirmos a glória de Deus, encontrarmos a alegria que existe em Deus e que é refletida em nós e que é agora apresentada como uma ação poderosa de mudança no nosso ser. Ele diz: a maior exposição da glória de Deus provém do mais profundo prazer que a sua criação tem em quem Deus é. Preste atenção. A maior exposição, Deus nos fez para quê? Para revelar, para manifestar a sua glória. Para revelar, para manifestar a sua sabedoria, a sua bondade, a sua justiça. E a glória de Deus, ela é revelada, ela é mostrada, ela é escancarada ao mundo, à criação, quando os seres que foram criados têm prazer neste Deus que os criou. Então, quando você se alegra e tem prazer em Deus, é neste momento que Deus é glorificado. Preste atenção nesta frase.
Isso quer dizer que Deus recebe louvor, que Deus é glorificado, que Deus recebe a adoração, o louvor, e que nós, que adoramos e que louvamos, e que entramos no processo de devoção a Ele, recebemos o prazer, recebemos a alegria, porque a suma alegria é cumprirmos o propósito pelo qual Deus nos fez, que é glorificar o seu nome. Então, se eu glorifico o seu santo nome, significa dizer que eu recebo em troca prazer, ou seja, se eu adoro a Deus com prazer, significa que Deus está sendo glorificado. Me permita fazer colocar uma situação para você. Não é vir à igreja, sentar nas cadeiras, levantar a mão e cantar música, que você está glorificando a Deus. Deus recebe glória quando você tem prazer em glorificar a Deus. Quando você entende que o que você canta, que o que você faz, exalta o nome do Senhor. John Piper continua nesse mesmo texto e diz: Deus nos criou para que Ele seja muito mais glorificado em nós quando nós estivermos muito mais satisfeitos nele. Lembra que eu disse que nós estamos buscando satisfação, alegria e prazer? E que Deus nos criou para glorificar o seu nome? E que nós temos esse desejo latente na alma por satisfação e prazer, mas nós nunca conseguimos isso? É porque nós nunca estamos tendo prazer na fonte de toda a alegria, fazendo aquilo que nós deveríamos fazer, ou fomos constituídos para fazer, que é glorificar o nosso Criador. Porque quando glorificamos o Criador, isso é revertido em nós como uma expressão de prazer e de alegria. Sendo assim, irmão, todo ser humano deve viver sobre esse chão para a glória de Deus. Veja o que é que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Coríntios no capítulo 1, aliás, no capítulo 10 de 1 Coríntios, verso de número 31, no que diz respeito a vivermos de forma a glorificar a Deus, que fala-nos acerca e a respeito do supremo propósito da vida humana. Ele diz em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra ou qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se Deus nos criou para a sua glória, é claro, é lógico, é evidente que nós devemos viver para a sua glória, sim ou não? Seria idiotice, burrice em alto nível ter a plena consciência disso e vivermos de outra maneira. Sabendo que Deus nos criou para o louvor da sua glória e tendo a consciência de que quando eu louvo a Ele, com essa consciência de que fui criado para esse propósito, isso gera no meu ser prazer e alegria e prazer é o que eu busco na vida. Então seria loucura viver de uma outra maneira que não fosse glorificar o nome do Senhor. Seria a declaração de burrice não viver de acordo com a glória de Deus e vertendo da presença da glória de Deus o prazer e a alegria tão desejado e almejado por nós. Portanto, a nossa primeira obrigação é mostrar o valor de Deus por estarmos satisfeitos com tudo que Ele é para nós. Irmãos,
é a nossa obrigação mostrar o valor que Deus tem para mim e para você, de mostrar o quão estamos satisfeitos com Deus, pelo que Ele é, pelo que Ele tem sido para mim e para você, pelo que Ele tem feito por mim e por você. Esse é o conselho que Jesus dá em Mateus capítulo 22, verso de número 37, que nós realmente apresentemos a Deus o quão somos agradecidos, o quão somos tomados de alegria e de prazer e de satisfação por quem Ele é. Mateus capítulo de número 22, verso de número 37 diz, e é Jesus que fala isso: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Vê que Jesus, ele pega pesado e diz: ame o Senhor, revele, mostre que você está satisfeito, mostre que você está alegre no Senhor, mostre que você tem prazer no Senhor, que Ele é a fonte de toda a satisfação do seu ser, que Ele é a fonte de toda a alegria do seu coração. Ame-o com todas as forças do seu ser. Use o seu entendimento, ame-o com lógica, ame-o com raciocínios, ponderando sobre seu ser, sobre as suas obras. Ame com seu entendimento, ame com suas forças, ame com as forças físicas e com as forças emocionais e com as forças psíquicas, se é que há essa expressão, força psíquica. Ame com todo o vosso coração. Esse é o conselho do salmista, lá em 102, aliás, em 100, verso 2 e 4, Salmo de número 100, verso de número 2 e verso de número 4, ele diz: prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos deles, somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ação de graça e em seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu santo nome. Esse é o conselho do salmista. Reoriente a alegria do seu coração. Recoloque o Waze, o Maps da orientação da alegria no seu coração, no curso correto. Amar ao Senhor com todo o coração e depositar a nossa alegria nele é a raiz de toda a verdadeira obediência, queridos. Quando nós estamos alegres no Senhor, satisfeitos no Senhor, nós somos obedientes. Mas existe um problema. Que problema é esse? Ora, se refletimos a imagem de Deus, se Deus é satisfeito, alegre e tomado de prazer em si mesmo, por que então que nós nunca estamos satisfeitos? Lembra que a minha pergunta inicial é: todo mundo está buscando prazer, todo mundo está buscando alegria. Toda pessoa sobre a face da terra quer ser alegre, quer ser feliz, quer estar vivendo em plena satisfação, em pleno senso de bem-estar. E aí eu disse para os irmãos: por que nós temos isso? Porque nós fomos criados à imagem de Deus e nós devemos refletir isso que é Deus. Deus é alegre, satisfeito e tomado de prazer em si mesmo. Não foi isso que eu disse?
mas o problema se instala. Qual é o problema? Ora, se eu sou a imagem de Deus e deveria refletir aquilo que Deus é, ou seja, alegria, satisfação e plena bondade, pleno prazer, por que então que a gente continua buscando alegria? Por que então que a gente continua buscando paz? Por que a gente continua buscando satisfação? Por que a gente não consegue reter, transformar os minutos de alegria e satisfação em coisas permanentes, duradouras? Por que estamos sempre, preste atenção nessa imagem, por que é que nós estamos sempre correndo atrás de algo, imaginando que este algo trará alegria, satisfação, prazer, bem-estar, e nós nunca conseguimos alcançá-lo? E quando nós alcançamos aquilo que projetamos ser, a fonte da alegria, do prazer e da satisfação e do bem-estar, ao conseguirmos, a sensação de prazer, alegria e bem-estar dura segundos. E logo se instala novamente a insatisfação. Logo se instala a angústia. Logo se instala o conflito. O desejo por outra coisa, por algo a mais. O que será o algo a mais? Por que é, irmãos, que muitas vezes a nossa vida é como aquele animal doméstico que corre em círculo atrás de morder o próprio rabo, e que parece ser engraçado quando nós vemos essa cena dentro de casa, mas é drástico, porque o animal está correndo atrás do próprio rabo e anda em círculos feito louco, e por mais que aquele algo que ele está querendo morder esteja no próprio corpo, perto dos seus lábios, ele não consegue morder. E ele, por que nós somos assim, irmãos? Às vezes a gente fica correndo em círculos atrás de algo, sem nunca conseguir, por mais que esse algo esteja próximo, perto, mas nós nunca conseguimos. Por que nós às vezes temos a imagem de Forrest Gump? Quem aqui conhece Forrest Gump? Um personagem interpretado por Tom Hanks, acho que na década de 80, que contava histórias. Em determinado momento, ele, que tinha uma espécie de paralisia nas pernas, usava um objeto para poder andar, para poder se equilibrar, ortopédico. Em determinado momento, aquele negócio quebra e ele sai correndo. E ele sai correndo, sem destino. Só corre. Por que a gente está assim, irmãos? Só correndo, sem ter ponto de chegada, sem ter destino. Eu gostaria de propor algumas afirmações que podem servir de explicação por que a gente vive correndo atrás do próprio rabo e nunca consegue mordê-lo. Por que a gente está caminhando e correndo sem um destino, sem um ponto, sem um norte? Por que a alegria e a satisfação e o prazer nunca chega plenamente em nós? Por que tantas angústias, tanta tristeza, tanto medo, tanta insegurança, bem como aquele senso de não sermos amados como nós gostaríamos que fosse, por que todas essas coisas invadem o nosso ser e nos angustiam e nos adoecem? Primeiro, o motivo é porque todos nós falhamos em glorificar a Deus como nós deveríamos. Lembra que eu disse que Deus é prazer, alegria, bondade e plena satisfação em si? E que Ele é glorificado, ou muito mais glorificado, muito mais exaltado, quando a sua criação tem prazer nele? Porque nós fomos criados para manifestarmos a glória de Deus.
Então, se eu e você fomos criados para manifestar a glória de Deus, quando eu e você fazemos isso de forma prazerosa e alegre, Deus é mais glorificado. Agora, fazendo o curso inverso, se eu tenho prazer, preste atenção, o curso, Deus é glorificado, Deus criou os homens para glorificar. Quando nós temos prazer, nós glorificamos a Deus, muito mais. Agora, Deus nos criou para glorificarmos, mas nós não estamos tendo prazer, nós não estamos tendo alegria, nós estamos tomados de insatisfação. O vazio, o desejo, a falta de alegria se instalou na nossa alma. Por quê? Porque nós falhamos em glorificar a Deus. Porque se glorificarmos a Deus, teremos prazer, teremos alegria, teremos satisfação, seremos plenos. Por quê? Porque estaremos refletindo a imagem de um Deus que é tomado de prazer, tomado de alegria, tomado de satisfação em si próprio. Isso quer dizer, irmãos, que nenhum de nós confiou, que nenhum de nós estimou a Deus de modo como deveríamos. Sabe por que você está triste? Sabe por que você está insatisfeito? Sabe por que você nunca se encontra plenamente alegre? Quando eu digo você, eu digo eu. Porque eu, ao sair de casa hoje, estava profundamente furioso. Ao sair de casa, eu tive um surto. Na minha oração aqui, eu disse, nós somos tomados por situações aparentes que roubam a nossa alegria, nosso prazer, nossa satisfação, nossa paz. Irmãos, por besteira eu fiquei estressado. Eu fiquei estressado porque eu tenho 11 pares de até brincadeira, depois que você reflete disso e pensa, eu tenho 11 pares de meia. Mas eu vou procurar na gaveta e só tem um pé de cada par. 11. Não tem. Aí eu procuro no cesto da roupa que podia estar sujo, eu procuro nas gavetas, eu procuro no guarda-roupa, eu procuro no armário, eu abro as tampas dos alimentos para saber se não está lá dentro, se não foi o saci que pegou. Lá em casa a gente tem uma piada interna que diz que o saci já passou por aqui, porque é comum, some um, mas só some um. E eu estava com 11 pares de meia, todos só um pé. Eu surtei, enlouqueci. Peguei tudinho e sacudi no meio da rua. Quero mais isso não. Louco, surtado. Vim para a igreja sem meia. A Celeste parou no mercantil ali e comprou um par de meia para mim. Mas o que eu estou dizendo com isso? É que essas coisas demonstram. Escutem o que eu estou dizendo. Eu estou falando isso aqui para descontrair um pouco, porque às vezes a gente fala com muito peso, mas são verdades. Essas coisas demonstram como nós falhamos em adorar a Deus. Como nós falhamos com coisas simples, em estarmos satisfeitos e alegres. Eu não tinha meias, mas eu tinha pés. Aleluia! Eu tinha sapato, roupa, calça. Eu devia estar alegre, satisfeito, glorificando a Deus, exaltando o seu santo nome. Mas não, eu decidi ficar furioso, surtado dentro de casa. E até passar uma imagem de um louco, porque eu cheguei dentro da igreja, na igreja com o par de meia na mão, sem meia. Qualquer pessoa que me recebeu ali foi o Kepps, ele não notou. Mas qualquer pessoa poderia dizer assim, esse pastor é um desorientado, louco, surtado. Não serve nem para calçar uma meia, quem dirá para pastorear. Então, mas isso mostra o quanto nós falhamos em adorar a Deus. O quanto nós falhamos em glorificar a Deus, o quanto nós falhamos em não sermos satisfeitos no nosso Deus, no nosso Criador. Nós procuramos satisfação em outras coisas. Nós tratamos, irmãos,
as coisas visíveis e perecíveis e as estimamos com valor de adoração. Isso aqui, irmão, é a essência da idolatria. Quando você estima qualquer outra coisa, até mesmo o seu prazer e a sua alegria, mais do que a adoração a Deus. Isso é o princípio da idolatria. Olha o que Romanos, o apóstolo Paulo fala, no capítulo 1, no verso de número 21. Ele está falando sobre idolatria, sobre o princípio da idolatria instaurado no ser do homem. E ele não está falando em cultos de imagens. Ele está falando porque tendo conhecido a Deus, Romanos capítulo 1, verso de número 21. Paulo está dizendo, porque a humanidade, os homens, tendo conhecido a Deus, sabendo que Deus é o seu Criador, sabendo que Deus é a fonte suprema de toda alegria, de toda satisfação, sabendo que Deus é aquele que pode promover alegria, felicidade, bem-estar na sua alma, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas em seus pensamentos tornaram-se fúteis, e em seus corações insensatos e obscurecidos. Isso é idolatria. Não ter prazer na adoração a Deus. Repito, não é via igreja. Eu não estou falando de via igreja. Não estou falando de você fazer parte de um ministério. Não estou falando de você cantar, tocar, pregar. Não estou falando disso. Eu estou falando daquele sentimento do seu coração e da sua alma quando você faz isso. O que está escondido lá no seu coração quando você vem à igreja, quando você canta, quando você toca, quando você prega, quando você se relaciona. É disso que eu estou falando. Existe prazer nisso? Existe alegria e satisfação nisso? Isso é glorificar Deus. Se não, é a mais pura idolatria. Desde que o pecado veio para o mundo, todos nós temos sido profundamente resistentes em ter Deus como nosso supremo bem. Desde que o pecado invadiu a minha e a sua alma, a nossa história, entrou em percurso conosco, nós somos profundamente resistentes em reconhecer Deus como a fonte da satisfação. Olha o que Efésios, o apóstolo Paulo, na realidade, fala para a cidade de Efésio, fala para o povo da cidade de Efésios, lá na carta aos Efésios, capítulo 2, verso de número 3. Olha só o que Paulo diz. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Preste atenção. Esses são os esclarecimentos que Paulo faz para a igreja de Éfeso. Ou seja, Paulo está dizendo que todo mundo vive, que todos os cidadãos de Éfeso, eles viviam procurando alegria e satisfação em qualquer outra coisa, em lugares errados. Mas que agora a igreja que conheceu a Cristo, que conheceu ao Senhor, que são os eleitos de Deus, não podem mais agir como antes. Eles agora devem encontrar satisfação, alegria no supremo bem, que é o seu Deus, que os chamou das trevas para a luz, que os chamou da insatisfação para a plena satisfação.
que os tirou da tristeza, do desespero, da desesperança e os colocou no reino da esperança, da alegria e da satisfação. Segunda coisa. Primeira coisa, por que nós não estamos refletindo a glória de Deus? Aliás, por que nós não estamos alegres? Por que nós não estamos satisfeitos? Se nós deveríamos refletir a imagem de Deus, que é perfeito, feliz e alegre, por que nós não fazemos isso? Porque nós falhamos em glorificar a Deus. Porque é glorificando a Deus que nós encontramos prazer. E nós não temos prazer em glorificar a Deus, por quê? Porque o pecado nos desestruturou nisso. Nos arruinou para sermos fiéis e verdadeiros adoradores a Deus. Segunda coisa, por que nós continuamos correndo atrás do vento e nunca conseguimos, como diz a Dilma, estocá-los? Por quê? Todos nós estamos sujeitos à justa condenação de Deus. Lembra que nós pecamos? E o pecado promove sobre nós a justiça de Deus. É por isso que, debaixo da justiça de Deus, nós nos encontramos profundamente infelizes. Debaixo da justiça de Deus, nós nos encontramos extremamente insatisfeitos, sem paz, sem alegria. Romanos, capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte. Todos nós diminuímos a glória de Deus, queridos, com as nossas ações pecaminosas. Lembra, se Deus é glorificado quando nós temos prazer na adoração, quando nós cumprimos o propósito pelo qual Deus nos fez, que é manifestar a sua glória. Mas se nós estamos em pecado, distante de Deus, nós estamos diminuindo a glória de Deus. Se eu fui formado para glorificar a Deus, e se no meu pecado, na minha desobediência, no meu cisma com Deus, eu só consigo produzir maldade, perversidade, insatisfação, infelicidade, eu diminuo a glória de Deus na minha vida. Eu diminuo a glória de Deus que deveria se espalhar sobre a terra. Você pode perguntar como é que pode, como é que eu, ser humano, posso diminuir a glória de Deus? Como pode isso? Você pode estar se perguntando aí. Nós podemos diminuir quando nós fazemos outra coisa, que não é glorificar e ter prazer no Senhor. Quando nós somos profundamente ingratos, desconfiados, desobedientes diante da suprema bondade desse Deus. Portanto, Deus, preste atenção, Deus é justo em deixar-nos de fora do prazer da sua glória para sempre. Quando nós agimos desobedientes, quando nós agimos com ingratidão, quando nós agimos com desconfiança, quando nós somos profundamente rebeldes a esse Deus que nos criou, que nos formou para a glória do seu santo nome, é justo da parte de Deus nos tirar do prazer da sua presença. É por isso que nós estamos correndo atrás do prazer, da alegria e nunca encontramos. Porque somos desobedientes, ingratos e desconfiados do favor de Deus. Porque diminuímos a glória de Deus quando não o glorificamos como é o propósito de nossa existência. Paulo fala em 2 Tessalonicenses, versos 1 a 9. Eles perecerão, o castigo da eterna destruição
e exclusão da presença do Senhor e da glória de seu poder. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9. Mano, presta atenção, a palavra inferno, ela é referida várias vezes no Novo Testamento. Mas só na boca de Jesus, essa palavra é usada 12 vezes. Inferno. Agora, falar de inferno sempre nos remete a uma ideia para além da vida, né? Do futuro. Algo que vai acontecer depois da morte, quando somos desobedientes e distantes do Senhor. Essa é a ideia. Só, irmãos, que os homens começam a sentir os efeitos do inferno ainda neste mundo. Assim como aqueles que vão para o céu começam a desfrutar das benécias de sua pátria ainda neste mundo. Tem filósofo agora da modernidade, muito conhecido nas redes sociais. Esse filósofo é um grande homem, tem uma capacidade intelectual muito alta. Mas é esse filósofo que está nas mídias, sabe? É esse filósofo que faz a cara dessa geração. O nome dele e eu falo isso com muito respeito, mas é porque se tornou, né, uma pessoa popular, né, uma pessoa do povo, esse filósofo. E o filósofo, ele sempre é alguém mais recluso, mas esse cara, ele faz parte de um grupo de filósofos que estão na mídia. São os filósofos midiáticos. Mas é um homem de extrema responsabilidade, de um cabedal de conhecimento alto. O nome dele é Clóvis Barros Filho. Acho que os irmãos devem conhecer. É um forte de óculos, meio careca. Clóvis Barros Filho, ele tem as tendências filosóficas dele tendências estoicas. Nós já discutimos aqui sobre o estoicismo uma vez. Inclusive o Calel fez uma contribuição sobre o estoicismo. O que é o estoicismo? O estoicismo é uma doutrina que, básico, tá? Trocando em miúdos, basicamente suspende o prazer. Enquanto o hedonismo pauta a sua vida pelo prazer, os estoicos não. Os estoicos, eles dizem que a dor, ela é produto do prazer. Porque o prazer, e o prazer, quando ele fala esse prazer efêmero, esse prazer passageiro, essa coisa que não promove plena satisfação. Então ele diz que isso promove dor. Por quê? Porque no momento você tem alegria. É como um viciado, que quando toma a dose fica eufórico, fica bem, fica de boa, massa. Mas quando passa, se instala uma angústia. Então o estoicismo diz que nós precisamos nos livrar desses prazeres efêmeros, porque eles, quando passam, geram angústia. Então a doutrina estoica pensa nisso. Vamos nos livrar da dor. Vamos nos livrar da dor. E fizeram uma pergunta para Clóvis. Perguntaram a ele o que é a vida. O que é a vida, Clóvis? E Clóvis respondeu que a vida é dor. E ele explica, por que a vida é dor? A vida é dor porque antes de entrar na vida, eu não tinha ciência de dor. E eu tenho uma intuição que após atravessar a vida, eu também não tenho referências de dor. Clóvis Barros, filósofo estoico, está certo na primeira parte de sua frase. A vida é dor. Mas ele está equivocado na segunda parte. Porque após a morte, as Escrituras falam que aqueles que vivem em desobediência e em pecado, diminuindo a glória de Deus sobre a terra, ou não, em outras palavras, cumprindo o supremo propósito pelo qual fomos constituídos, que é glorificar o seu nome, estes serão condenados eternamente. Então a dor atravessará essa existência. A angústia, o desejo de ser alegre e feliz e nunca achá-lo ou encontrá-lo,
se ampliará a potência da eternidade. Escute o que eu estou dizendo. Isso se ampliará a potência da eternidade, se nós não nos arrependermos e caminharmos, reorientarmos o nosso coração para o propósito supremo de nossa existência. Qual é o propósito supremo de nossa existência? Glorificar a Deus e receber dele prazer, alegria e satisfação para viver sobre esse mundo. Tinha mais coisas para falar, mas o tempo já nos consumiu. Então me permita falar, para não ficar apenas nisso e fazer um resumo dos outros 2 tópicos que eu tinha para fazer. Essa realidade que eu vos falei, ela é desesperançosa. Por que ela é desesperançosa? Porque eu fui criado para glorificar a Deus. Eu desobedeci a Deus e vivi e vivo uma vida de pecado. E por causa disso, eu não cumpro o meu propósito de glorificar a Deus e, portanto, eu estou condenado à morte. Estou condenado a experimentar a dor, a angústia, a falta de alegria nessa vida e na vida vindoura, na eternidade. Isso é desesperança. Entretanto, irmãos, a Bíblia não para aí. As Escrituras não encerram aí. As Escrituras dizem que, por causa de seu Santo Filho Jesus Cristo, por causa da morte sacrificial de Cristo, eu estou aqui fazendo um resumo dos outros 2 pontos que nós deveríamos conversar mais. Por causa disso, nós podemos ter alegria, podemos ser restaurados na nossa comunhão e podemos ser reorientados no nosso ser para cumprirmos o propósito pelo qual fomos criados, que é glorificar a Deus. E, por fim, encontrarmos a real alegria, a real satisfação e o real prazer. Meu conselho como forma de aplicação: você deseja esse tipo de felicidade que é duradouro, permanente? Se você deseja, reconheça Jesus Cristo como o Filho do Deus vivo e viva a sua vida de forma a revelar a vida de Cristo em sua vida. Entenda que o supremo bem, a suprema paz, a alegria abundante, como o salmista diz, em tua presença há abundância de alegria, só se encontrarão diante do Senhor. Só. Não é em outro canto. Qualquer outra perspectiva de encontrar alegria e satisfação que não seja no Senhor é o que nós dissemos: idolatria. É reforço contínuo da condição de pecadores e condenados. Salmo de número 16, verso de número 11. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. À tua mão direita existem delícias perpétuas. Robson, vai orar por nós? Paz e graça, igreja. Oremos.